Gente querida, a gente vai conversar nessa noite sobre o poder das crises. Esse tema nessa semana queimou no meu coração. E eu sei que alguns de nós estamos passando por crises. Eu gostaria que você não enfrentasse nenhuma crise ao longo da sua vida. Se eu pudesse tirar você da crise, você pode ter certeza que eu faria isso. Alguns neste exato momento estão tendo algum tipo de crise. Alguns estão pensando sobre as possibilidades que tem diante de si, e aí isso acaba gerando um desconforto no coração e ao mesmo tempo algumas questões. Isso pode ser uma crise. Alguns estão perguntando para si mesmo o sentido da sua própria vida, em algum aspecto mais específico, mais estreito. Outros estão vivendo uma crise no relacionamento conjugal, na vida de casado. Seja qual for a sua crise familiar, financeira, existencial, até no campo das ideias, eu quero dizer para você, nessa noite, que o Senhor quer te tirar da crise, em nome de Jesus. Amém? Você vai vir comigo nessa pregação, em nome de Jesus. Você vai prestar atenção em tudo aquilo que Deus quer falar ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos viver 2 momentos nessa mensagem. Eu quero dar um pano de fundo falando sobre as crises ao longo da perspectiva bíblica, alguns momentos da história. Depois a gente vai olhar para um personagem específico. Ele estava vivendo um momento de crise muito grande. A nação de Israel estava vivendo um momento de crise muito grande. E a gente então vai focar na vida de Gideão. E nós vamos olhar algumas coisas muito interessantes daquele momento de crise que Israel estava vivendo. Falando sobre a melhor atitude a ser tomada diante das dificuldades ou da crise, William Butcher, eu acredito que seja dessa forma, ele disse o seguinte: as dificuldades e as lutas atuais são o melhor preço a pagar para alcançar a vitória de amanhã. Eu vou repetir, eu achei fantástica essa expressão, essa frase, eu então reparto com você. Diz: as dificuldades e as lutas atuais são o melhor preço a pagar para alcançar a vitória de amanhã. Uma outra pessoa, chamado Lou Hotz, ele disse o seguinte: a adversidade é outra maneira de se medir a grandeza de um indivíduo. Jamais enfrentei uma crise que não tenha me deixado mais forte. Eu não sei qual é a tua crise, nem sei qual é o tamanho dela. De alguns eu sei porque já compartilharam, já repartiram comigo. Mas seja lá qual for o tamanho da crise, eu quero dizer que Deus é sobre toda ela, em nome de Jesus. Você pode confiar no Senhor. Você pode esperar confiante no Senhor, porque Ele está ao seu lado. Interessante que ao longo da história bíblica a gente encontra momentos de crise. Eu me lembro agora então do primeiro momento, a primeira crise da história narrada lá no livro de Gênesis. Eu vou citar alguns textos, se você quiser abrir, fique à vontade, senão apenas vá acompanhando o raciocínio, porque a parte mais expositiva vai ficar lá em Juízes. Um pouquinho mais adiante eu vou dizer para você qual é o capítulo. Bom, a primeira crise da história foi a crise entre 2 irmãos, e o final dessa crise foi um final trágico. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 8, vai dizer o seguinte: disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos ao campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Olha aí a crise que foi estabelecida no seio daquela família. Eu fico tentando imaginar a tristeza do coração de Adão e Eva quando tomam a notícia, tomam conhecimento de que um irmão tinha acabado de matar o outro. O verso 9 diz: então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Como se Deus não soubesse. Deus estava querendo agora abrir um diálogo com ele para dizer: você precisa assumir as consequências da crise que você gerou. O texto vai dizer: respondeu ele: eu não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão? Olha só, disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Na história, lá no livro de Gênesis ainda, nós temos uma outra crise vivida pela falta da retidão do ser humano. Nós temos a narrativa da história de Noé, lá no capítulo 7 de Gênesis, versículo 1 e o versículo 26, a parte C.
vai dizer o seguinte para nós: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. E lá no finalzinho do versículo adiante, vai dizer o seguinte: então o Senhor fechou a porta, e quando a porta fechou, a crise foi estabelecida sobre a raça humana. Ninguém mais foi salvo, apenas Noé e a sua família. Moisés, um pouco lá adiante, viveu uma crise a partir da crítica dos seus próprios irmãos. Na crise gerada pela crítica da parte de pessoas tão próximas como Arão e Miriam, a gente tem a seguinte narrativa. Números capítulo 12, 1 e 2 diz: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. E aí o verso 2 diz: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E aí o texto diz: e o Senhor ouviu isso. E quando o Senhor ouviu isso, a sua ira se acendeu sobre a vida dos dois, a ponto de que o Senhor agora chama eles para a tenda do encontro, e lá na tenda do encontro diz: ninguém na face dessa terra há tão paciente como o meu servo Moisés. Vocês o criticaram e vocês vão colher as consequências. Naquele exato momento, Miriam ficou tomada de lepra. Consequência: atrasou a jornada, atrasou a caminhada, ela teve que ficar para o lado de fora do acampamento. Eu quero que você tente imaginar uma cidade feita de tendas, e ela agora para o lado de fora de todo o acampamento, longe da sua tribo, longe da sua família, porque estava tomada de lepra dos pés à cabeça. E o seu arrependimento foi o que quebrou essa crise gerada entre ela e Deus. Deus, na sua misericórdia, estendeu a compaixão e restaurou ela à sua posição. Interessante que algumas situações que as pessoas vivem ao longo da vida também geram crise, como por exemplo a esterilidade de uma mulher. Vamos lá para a história de Abraão. Nós temos a crise gerada pela esterilidade. Capítulo 15, do verso de 1 a 6, depois de Deus prometer que ele seria o pai de uma grande nação, de uma grande geração, e agora o tempo passando, muitos e muitos anos se passam, e a promessa não se cumpre. Agora nós temos então o relato do capítulo 15, a partir do verso 1, diz: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão então perguntou: Senhor, soberano, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro a que possua Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levante-se para fora da tenda, levando para fora da tenda, lhe disse: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contar. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Infelizmente, o homem tenta dar um jeito para as coisas, quando ele não vê elas acontecendo. A esposa desse nosso irmão tomou uma das suas servas, chamada Agar, e agora vai e apresenta a ele. E aí nós temos uma crise, mais uma crise estabelecida, porque Agar fica grávida de Abraão, e Sara vai engravidar só depois. Mais uma crise familiar. São crises, muitas crises. Na história de Davi, nós vemos a crise gerada pela falta da fidelidade. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, verso 3, diz: e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disse-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Davi estava lá no seu palácio, e ele então, observando janela fora, ou quem sabe ali andando na varanda da sua casa, vê uma mulher formosa, bonita, tomando banho. Eu não sei que essa mulher tinha que estar tomando banho daquele jeito, mas ela estava. Acho que estava muito calor. Ela falou: vou lá para o quintal para me refrescar. Só que desculpe, irmãos.
Só que dali ele pôde ver aquilo tudo, e aquilo tudo chamou a sua atenção. E é interessante que essa crise foi abraçada por ele de forma consciente. Por quê? Porque o servo que ele perguntou quem era aquela mulher, que também espiou ela tomando banho, eu acredito que isso tenha acontecido, falou, ela é filha de Eliã e mulher de Urias. E o Davizão, cheio daquele frescor da carne, agora, olhando para aquela situação, passa por cima de todo o padrão ético, de toda a ética possível, e manda chamar esta mulher. E aí ele se deita com ela. Uma crise foi estabelecida a ponto de Deus um dia mandar o profeta Natã para juntinho de Davi. E naquela conversa que Natã teve com Davi, ele começou contando uma história. A mulher estava grávida, Urias já tinha morrido. Por ordem de Davi, foi para a frente da batalha. Aconteceu uma desgraça, e aí ele vai e toma essa mulher para si, porque afinal de contas agora seu marido não está mais vivo, eu posso desposá-la. E aí, o que acontece? Deus vai agir. E Deus usa a boca do profeta. E quando Deus toma a boca do profeta, o profeta começa contando uma história, e deixa o coração de Davi todo irritado. E aí Natã, eu fico tentando imaginar essa cena, gente. Davi sentado, quem sabe no seu trono. Natã era alguém muito próximo dele. E aí agora ele chega, conta toda aquela história de uma injustiça que havia ocorrido. E Natã olha no fundo dos olhos de Davi e diz, então tal homem é você. A crise continua estabelecida até que tudo se resolve de uma forma muito triste. A gente conhece a história. Quando nós olhamos para a história de Jesus, nós vemos Deus decidindo resolver a crise da distância entre ele e o homem, dando o seu único filho para morrer por nós. E aí Paulo, então, lá no Novo Testamento, em 1 Timóteo 2,5, vai dizer, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. E esse mediador quebrou a crise no nosso relacionamento com Deus. Aí então eu pergunto, por que você continua com crise diante de Deus? Se Jesus quebrou as barreiras, se Jesus deu o primeiro passo, veio, morreu por você, estabelecendo a paz sobre as nossas vidas, queridos, de verdade, por que nós miseravelmente às vezes decidimos entrar em crise com Deus, fazendo coisas erradas? É tão simples viver e fazer as coisas certas, mas o homem por si vai algumas vezes viver a crise e vai gerar a crise. Mas Deus, ele sempre tem uma proposta de paz. Amém? Deus quer te tirar da crise. Se você está na crise, eu quero que você preste atenção na história que eu quero ler com você agora. Abra então sua Bíblia. Lá no livro de Juízes, no capítulo 6, a gente vai ler do versículo 11 até o 17. Depois eu quero voltar os seus olhos, os nossos olhos, para alguns versículos que estão aqui registrados no texto, na sequência, nos capítulos seguintes, para poder alinhar algumas coisas entre você e Deus. Eu quero trazer para você alguns entendimentos sobre o que as crises revelam para nós. Você está preparado, meu irmão? Você não entendeu o que eu perguntei. Você está preparado? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Capítulo 6, a partir do versículo 11. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ó Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou
e nos entregou nas mãos de Midian. Versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Versículo 16. Eu estou com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que tu estás falando comigo. Você vai ser tentado a continuar a leitura, não faça isso. Daqui a pouco a gente vai continuar narrando o texto, mas a gente precisa entender algumas coisas. É verdade que essa crise estava estabelecida porque Israel estava distante de Deus. É verdade que Israel, nesse período dos juízes, vivia um ciclo vicioso de pecado, confissão e pecado, confissão. Todas as vezes que Israel entrava em confusão por conta da morte de um juiz, e bastava então um juiz morrer, e o povo se esquecia de todas as leis do Senhor, e voltavam a praticar as mesmas práticas repugnantes que as gerações passadas haviam cometido diante do Senhor, adorando os falsos deuses, queimando seus próprios filhos em adoração a outros deuses. E agora então, quando diante da crise, Deus sempre vai levantar um homem. É isso que Deus faz, é o ciclo do livro de Juízes. Você vai ver a crise estabelecida, depois que um juiz morre, você vai ver Deus levantando um homem simples, uma pessoa qualquer, mas alguém disponível. Essa pessoa, a partir da ação do Espírito Santo de Deus, que agia diferente do período do Novo Testamento, a obra do Espírito ele vinha, descia, se apropriava da pessoa, capacitava ela para uma obra, depois se retirava. No Antigo Testamento é assim. No Novo Testamento já é diferente. Nós temos o derramamento do Espírito Santo e nós temos continuamente a ação dele sobre a nossa vida. Mas aí o que acontece? O juiz ele alinhava o seu coração e o coração da nação com Deus. E aí eles viviam anos e muitos anos de paz, 30, 40 anos. Quando aquele juiz morria, infelizmente a nação se esquecia do que Deus havia dito aos seus corações. Então esse é o ciclo do livro de Juízes. Se você for ler Juízes, leia com essa perspectiva. Você vai encontrar isso do começo ao fim de todo o livro de Juízes. A morte de um juiz, o afastamento, Deus olhando com misericórdia, havia um remanescente que clamava a Deus pela sua graça, havia o arrependimento que começava geralmente no coração de alguém. Esse alguém manifestava a vontade de Deus, que era a santificação diante do povo. O povo se santificava, Deus vinha e agia. Eu acho que isso já seria um tema bastante interessante para a gente conversar essa noite toda. Você, quem sabe hoje, ao olhar para dentro do seu coração, não consegue encontrar a bênção de Deus. Eu não estou generalizando, mas eu preciso alertá-lo dizendo que o fato de você não estar sendo abençoado por Deus pode ter uma relação direta com o seu nível, o seu teor de santidade aos olhos do Senhor. Se você quer ser abençoado por Deus, a exemplo de todo o livro de Juízes, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa alinhar o teu coração e deixar de lado tudo aquilo que você sabe que está atrapalhando a sua vida. Então vamos lá, pastor, o que as crises revelam? Em primeiro lugar, as crises revelam quem nós somos. Amém? Revela quem nós somos. As crises que eu já enfrentei na minha vida, revelou muito sobre o meu próprio coração. E a sua crise, a sua dor nesse momento, está revelando quem você é aos olhos de Deus. Até porque aos olhos das pessoas nós podemos ser alguma coisa que na intimidade, lá no reservado, lá a quatro paredes, nós não somos. Então o texto vai dizer para nós que esse homem chamado Gideão, ele é alguém que não confia em Deus, a exemplo da sua própria nação, porque a sua família não confia em Deus. A família de Gideão não confiava em Deus e não estava caminhando no temor de Deus, de tal maneira que no quintal da casa do seu pai tinha um altar a Baal.
Baal era o deus da fertilidade e era agora o Deus adorado pelos filhos de Israel, que deveriam adorar única e exclusivamente o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, a idolatria também faz parte da vida de Gideão. Quando você encontrar obstáculos, você descobrirá coisas a seu próprio respeito de que nunca tomará conhecimento verdadeiro. Os desafios, eles nos alargam. Diga, os desafios nos alargam. Que Deus nos ajude a ultrapassar os padrões. Quando o padrão for a covardia, que a coragem esteja diante dos nossos olhos. Quando o padrão for o distanciamento, que nós possamos estar próximos. Quando o padrão for o temor, que nós possamos caminhar no tremor, na presença do Senhor, em nome de Jesus. As crises revelam sobre nós muitas coisas. Quais são as nossas ideias e os nossos ideais, por exemplo. As crises revelam quais são as nossas motivações, se são certas ou se são erradas. A crise vai revelar qual é o nosso padrão ético, se nós somos éticos nas coisas que fazemos. Pastor, o que é ética? Ética são princípios que regem as sociedades. Todas as sociedades têm ética. O cristianismo para nós é vivido de uma forma interessante quando nós entendemos que a Bíblia para nós é o nosso código de ética. Ou seja, não dá para desassociar a vida do cristão da prática bíblica. Então, o nosso livro de ética é a palavra de Deus. A crise, ela vai revelar o quanto a verdade faz parte das nossas vidas. Até porque tem gente que quando, diante de uma crise, para se safar das situações, começa a mentir. E você não pode caminhar na mentira, porque o pai da mentira é Satanás. Todas as vezes que você conta uma inverdade para alguém, por menor que seja, mesmo para os seus filhos, ou para a sua esposa, ou para o seu esposo, no final da linha, quem não é abençoado é você mesmo. E obviamente a falta da verdade estabelece um caos sobre a vida de uma família. Por que algumas famílias não são abençoadas? Porque algumas famílias não estão caminhando na verdade. A verdade ela é contada parcialmente. A verdade é contada em partes. A verdade é contada até o que convém. E aí não tem como Deus abençoar uma casa dividida pela falta da verdade. Se você quer ter um lar abençoado, caminhe na verdade, viva na verdade. Essa é a primeira forma, a primeira forma que a gente consegue entender como Deus vai revelando a crise para nós. Então, crises elas podem revelar para nós, em primeiro lugar, quem somos. Em segundo lugar, as crises revelam a glória de Deus. Posso ouvir um amém sobre isso? Irmão, graças a Deus, porque o Senhor vem com a sua glória no meio da crise. E se não fosse Deus, muitos de nós aqui continuaríamos perdidos. Muitos de nós continuaríamos distantes do Senhor. E só estamos de pé porque o Senhor veio ao nosso encontro. Alguns de nós aqui estavam tão perdidos. E eu espero que você não continue perdido estando na presença do Senhor, que nós não conseguimos enxergar um palmo, um único palmo à nossa frente. Nas crises, Deus levanta os seus profetas. Você pode dizer um amém sobre isso? Irmão, no momento de crise, Deus sempre vai usar alguém para falar conosco. Deus vai usar uma palavra, Deus vai usar uma pregação, Deus vai usar uma música, vai usar uma expressão, vai usar uma imposição de mãos, vai usar alguma coisa, vai usar alguém para nos alertar, para nos tirar da crise. Você é filho de Deus? Você é um filho de Deus? Então saiba que o Senhor, o seu Deus, falará com você para te tirar da crise. Foi assim com Israel. Se você folhear a sua Bíblia, ainda no capítulo 6, do verso 6 a 10, nós temos o seguinte descrito: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles.
E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. O que a gente consegue enxergar nesse texto? É que a crise na vida da nação de Israel se estabelece a partir desse afastamento. E eu quero te desafiar a ficar com o coração muito tranquilo quando você estiver vivendo uma crise por conta dos seus erros, e Deus levantar um profeta para dizer para você em alto e bom som: você está vivendo isso por sua própria causa. Você confessa comigo que nem sempre é fácil ouvir uma palavra dessa? Sim ou não, irmãos? Até porque a gente está cego quando a gente está na crise às vezes. Às vezes a gente quer mais ouvir palavra de encorajamento, a gente quer ouvir palavra para botar a gente para cima. Quando a gente está enfrentando crises, que nós mesmos ocasionamos essas crises, você pode ter certeza que Deus, pelo tanto que Ele te amou, Ele vai de alguma forma levantar alguém para falar alguma coisa muito especial com você. Então, quando Deus for tratar o seu coração, levantando um profeta dele, quando Deus for falar com você, ao invés de reclamar, agradeça. E deixa eu te falar uma coisa. Vai ter gente aqui que vai receber uma visitação de gente que nunca viu na vida, que nunca conheceu na vida, mas que esse filho ou essa filha do Senhor, um profeta ou uma profeta do Senhor, vai revelar tudo para você. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. A questão é: vamos receber de bom grado os alertas dos céus, ou nós vamos continuar vivendo exatamente do mesmo jeito? Então observe que as crises, elas revelam a glória de Deus, e a glória de Deus começa com um despertamento. Diga: despertamento. Nós precisamos de nos despertar. Motivo pelo qual Israel estava em crise: pecados, erros, falhas. Você quer atrair a presença de Deus na tua vida? Então se santifica. Santifica os seus lábios. Pastora Sueli pregando para nós na virada, na sexta-feira. Foi uma palavra tão abençoada, irmãos. Tão abençoada. E ali falando de quem nós somos, que precisamos ser sal da terra, luz do mundo. Ela usou algumas expressões que eu queria emprestar dela nesse momento. Não adianta a gente dentro da igreja ser uma coisa, lá na escola ser outra. Dentro da igreja a gente falar uma coisa, lá no mundo a gente fala outra. Dentro da igreja é um linguajar bacana, é um crentez, né? É uma coisa de crente. Irmão, irmã, Deus abençoe, a paz do Senhor, aquela coisa, paz, irmão, né? Paz, né? Deus abençoe, aquela coisa toda. Lá fora, misericórdia, uma desgrama, palavrão, pelo amor de Deus. Limpa a tua boca, santificação tem que proceder do nosso lábio, irmão. Ei, posso ouvir um amém sobre isso? Você quer ter uma casa abençoada? Não fala palavrão dentro da sua casa. E muito menos lá fora, na escola, na faculdade, no seu local de trabalho. É desafiador. Ser testemunha no local de trabalho. É desafiador, sempre vai ser desafiador. Nos nossos negócios, dentro da igreja a gente faz de um jeito, lá fora de outro. Você não pode cochear entre dois pensamentos. Você não pode cochear em querer agradar a Deus e ao mundo. Você precisa agradar a Deus indiscutivelmente e santificar a tua vida. Nas crises, Deus desce na nossa terra e coloca ordem no meio do caos. E o processo sempre começa com alguém. Digo, o processo sempre começa com alguém. E eu desejo que o processo comece com você em nome de Jesus. Deus quer colocar ordem no meio do caos. Na minha casa está um caos, pastor. O marido tem que se despertar, senão o marido, a esposa tem que se despertar. Você tem que dar um basta. Você tem que entender que chega de sofrimento. Chega de ficar amargando as mesmas coisas, as mesmas histórias. Alguns casais têm dificuldades, por quê? Porque falta conversar e entender. Conversar e entender. Diálogo. A palavra de Deus, lá no capítulo 6, verso 11, vai dizer: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas.
para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aí você olha para si mesmo e começa a dar desculpa diante de Deus. Eu? Poderoso guerreiro? A minha família é a menor? Eu sou o menor da minha casa? O Senhor quer fazer alguma coisa através da minha vida? Irmão, presta atenção. Deus quer fazer alguma coisa através de você que se julga impotente, se julga incapaz. Mas eu sou tão pequeno, eu não sei falar. Essa foi a desculpa de muitos filhos de Deus. Foi a desculpa de Jeremias, foi a desculpa de Moisés, que segundo o que alguns dizem, tinha alguma dificuldade na questão do falar. Aí Deus falou: você não quer falar, mas você é o cara. Eu vou botar Arão do teu lado, ele vai ser o porta-voz, mas você é o cara. Então, olha só, não tem desculpa quando Deus quer usar a vida de alguém. Você pode não saber falar, meu irmão, mas se Deus quiser usar a sua vida, Ele vai te usar do mesmo jeito. Você entendeu? Não tem como fugir. Para de fugir, para. Sua crise, quem sabe, está porque você vive fugindo do que Deus quer fazer na tua vida. Quer fazer a partir da tua vida. Às vezes a gente, começa a pensar sobre os propósitos de Deus, a gente fica divagando às vezes, mas eu acho que Deus quer fazer isso, quer fazer aquilo. Sabe, Deus vai começar de uma forma muito simples. Deus vai falar de uma forma muito simples. Eu acho que se Deus quiser, Ele pode mandar um anjo em sonho ou até visivelmente. Mas observe, irmão. Deus está falando o tempo todo com a gente. Deus está o tempo todo despertando o coração da gente. Através do púlpito da Betel, nós temos sido abençoados nas mensagens que são ministradas. Eu não estou falando das minhas pregações. Eu estou falando de tudo aquilo que Deus está falando. Quando a gente vem para uma sala de aula, a gente escuta às vezes coisas. Hoje mesmo eu estava conversando com a Helenice sobre o CTM, e ela colocou uma questão que a Cleidinha observou na aula dela, que ela não tinha pensado antes. Aí você falou: mas a Helenice, o pastor já estão há anos na caminhada, já ouviram de tudo, já leram muito. Sim, irmãos, mas a gente sempre tem que estar com o coração aberto para aprender. Você que fica naquela: eu não venho porque eu já sei de tudo, eu conheço tudo. Para com isso, desce do salto, deixa o orgulho de lado. Se você não for servo nas pequenas coisas, não se assentar para aprender, você não vai ter condições de ficar de pé para querer ensinar. Pelo menos aqui a gente observa isso. Quem não senta para aprender não vai levantar para ensinar na Betel. Você precisa ser humilde, em nome de Jesus. Olha para mim, eu vou dizer de novo. Você precisa ser humilde, para que Deus use a tua vida. Você quer ser usado por Deus? Vai na humildade de Gideão. Reconhece quem você é. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas não fica com esse espírito de coitado, porque você é filho de Deus. Amém? Você é filho do Senhor. Você é o filho do Senhor. Eu não tenho oportunidade. Deus te dá oportunidade. Eu não consigo. Você pode, porque tudo você pode naquele que te fortalece. Você não aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação? Você não sabe o que é ter fartura, o que é passar necessidade? Então significa dizer que Deus te preparou. Deus está te preparando para mais, para viver muito mais. Crises revelam quem são as pessoas do nosso lado. Revela. Deus revela para a gente como é que estava o coração da família de Gideão. E o que Deus manda Gideão fazer é: vai na casa do teu pai, despedaça o altar de Baal que está na casa do teu pai, e você então agora vai sacrificar um novilho em holocausto com a madeira do pote sagrado. Ele fez isso de madrugada, com medo do que ia acontecer. Mas no dia seguinte o pessoal começou a investigar, e alguém tinha visto, alguém tomou conhecimento de que foi Gideão que tinha arrebentado com tudo aquilo, e agora estabelece a verdadeira adoração a Deus, com um poste sagrado, a um demônio do inferno. Ele quebra tudo aquilo, sacrifica o melhor novilho do pai dele, em adoração a Deus. Olha para mim aqui, presta atenção. Todo início precisa de um sacrifício da sua parte. Eu vou começar um negócio novo. Faz um sacrifício a Deus. Eu estou com um novo projeto. Faz um sacrifício a Deus.
Eu estou com um sonho, estou pensando em fazer isso, eu estou prestes a dar esse passo na minha vida. Faz um sacrifício a Deus. Eu estou desejando uma nova posição na empresa que eu tenho ou que eu trabalho. Faz um sacrifício a Deus. Faz um sacrifício. Sinta-se desafiado a sacrificar a Deus. Sacrifique ao Senhor, na certeza de que o Senhor proverá o que vai ser necessário para o seu sustento. Irmãos queridos, as crises revelam onde estão os corações das pessoas em nossa volta. O coração da família de Gideão estava longe de Deus. E agora Gideão é usado por Deus para trazer o coração da sua família de volta ao altar do Senhor. Eu não sei qual é o Baal que você está cultivando lá na tua casa, e eu nem sei se tem algum Baal lá. Mas o que eu quero dizer é que você tem que enfiar o pé nesse Baal, tem que quebrar o poste sagrado que está estabelecido lá, e no nome de Jesus precisa de apresentar um sacrifício a Deus para que o Senhor te abençoe. Pastor, você está doido? Eu sou crente. Crente não adora outra coisa que não o Senhor. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração, irmão? Diga onde está o seu coração e eu vou dizer qual é o Deus que você está adorando. Eu tenho uma idolatria pelo meu carro. Eu tenho uma idolatria pela minha posição. Eu tenho uma idolatria pela minha casa, pelo que eu conquistei. Você só conquistou tudo isso que você tem porque Deus foi misericordioso. Nunca abra a boca para dizer, foi na força do meu braço. Porque se em um segundo Deus tirar de você a força do seu braço, você padece. Então tudo que você tem pertence ao Senhor. E você precisa consagrar tudo que é seu ao Senhor. Pastor, eu quero ser muito abençoado. Então consagra o que você tem. Não deixa nada consagrado que não seja para Deus dentro da sua casa. Tem uma controvérsia no meio dos crentes e alguém diz assim, mas a gente não tem que consagrar coisas. Alguns dizem, a gente não tem que consagrar porque coisas não podem ser consagradas. Gente, eu particularmente quando faço compra lá em casa, feira, a gente coloca em cima da mesa ou vem dentro do carro agradecendo a Deus, orando, consagrando a Deus. Porque a gente sabe que foi Deus que deu. A gente fez a compra lá, comprou arroz, feijão para passar alguns dias. Comprou alguma coisa, foi no açougue, comprou lá um pouco de carne, alguma coisa. Eu consagro a Deus. Eu digo, Senhor, é tudo teu, é tudo teu. O que eu tenho aqui dentro dessa casa é teu. Essa televisão é sua, o meu computador é seu, o meu celular é seu, minha Bíblia é sua, minha vida é sua, minha roupa é sua. Tudo é teu, Senhor, porque é tudo o Senhor que dá. Então, o que é a idolatria? Às vezes a gente confunde muito essa questão da idolatria, a gente acha que é só adorar um Baal da vida como a família de Gideão fazia. A gente acha que é uma imagem de escultura colocada numa parede. Não é só isso, irmão. Idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus na nossa vida. A Netflix, o acesso desacerbado às redes sociais. Tem gente que deixa de orar porque não sai das redes sociais. Tem gente que não ora, não lê a Bíblia porque fica direto nas séries da Netflix e de outras plataformas mais. Tem gente que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Não tira 5 minutos do dia para devocional. Isso é idolatria. Tudo que consome o seu tempo e que você não, quando você não sabe usar bem o seu dia, as coisas que Deus está proporcionando para você, cuidado, porque isso pode ser uma idolatria. Deu para entender, gente querida? Irmãos, deu para entender, amém? Em nome de Jesus. As crises revelam onde está o coração da nossa família. Quando alguém da sua casa estiver em crise, observe, porque tem alguma coisa que está gerando essa crise. O que é um medo? É um receio? É um sentimento? É um ressentimento? É uma tristeza? É um desajuste? É um desajuste hormonal? Porque às vezes nós padecemos porque dentro de nós há reações químicas. E se tem reações químicas, a gente tem que dar devida atenção. Você precisa de ir no médico, você precisa de fazer exame, você precisa dar atenção nisso. Não acho que, sabe, às vezes essa angústia que você sente pode ser uma coisa, um simples fato do acaso. Tem coisa que é opressão e tem coisa que é funcionalidade do nosso organismo. Então você tem que procurar descobrir o que está querendo gerar uma crise em você. Martin Luther King Jr. disse o seguinte: a principal medida de um homem
não é onde ele se encontra em tempos de conforto, onde mais lhe convém, mas onde se encontra em tempos de desafios e controvérsias. Aonde você está no dia chamado hoje? Pare um pouquinho e pense se não existe algum tipo de altar dentro da sua casa. A ordem desta noite, que vem dos céus para mim e para você, é despedace. Despedace. Eu tenho medo de ficar sozinho na vida. Despedace esse altar. Isso está impedindo você de tomar alguma decisão muito importante. Eu tenho medo de ficar sem ninguém na minha vida. Despedaça esse altar. A ordem do Senhor hoje é clara: despedace. Despedace, em nome de Jesus. Você não vai ficar sozinho. Você tem a sua igreja. Você tem os irmãos em Cristo. Você nos tem na sua vida. Nós somos uma família em nome de Jesus. Amém, meu querido? Não existe possibilidade de servir a Deus e a Baal, meu querido. Não tem jeito. Você serve a Deus, você serve a Ele. E nós não vamos servir a Baal. Nós não vamos servir a Baal. Cuidado. No nome de Jesus. Em quarto lugar, crises revelam que tudo é possível ao que crê. Diga, tudo é possível ao que crê. Depois de Deus ter falado com ele, caiu no coração. Ele falou, opa, mas eu preciso de uma confirmação. É importante ter confirmação de Deus. Ouça o que eu estou dizendo. Para tudo nessa vida, nós precisamos ter confirmação de Deus. Precisamos ter confirmação de Deus. Se Deus está com a gente segue. Se Deus não está com a gente para tudo. E repensa, e reflete, e pensa de novo, e deixa para resolver depois. Mas não protele, mas espera, tem uma hora certa. Capítulo 6, de 33 a 35 diz: nesse meio tempo, todos os midianitas e amalequitas e os outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos. Enquanto ele estava se consagrando, alinhando o coração da nação de Israel, o povo estava lá alvoroçado e vindo para invadir tudo. Atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Observa aí o versículo 34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele, com o toque da trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Enviou mensagens a todo Manassés, chamando as armas, e também a Zera, Zebulon, a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Tudo é possível porque o Espírito Santo habita em você. Amém? Tudo é possível, tudo é possível. O Espírito Santo já habita aí, meu irmão. Agradeça a Deus. Então tudo é possível. Em quinto lugar, crises revelam que Deus trabalha com os disponíveis. Eu te pergunto, você é um desses? Deus se encarrega de mostrar quem são os disponíveis. Ninguém precisa dizer, eu sou um disponível. De um contingente de 32 mil homens. A primeira pergunta que Deus manda Gideão fazer para 32 mil homens é: seguinte, quem está com medo pode voltar para casa. 20 mil vai numa paulada só. Aí depois, Deus ainda olha para aquele número de homens. E detalhe, é como a areia da beira da praia, a invasão dos inimigos. É muito mais gente que vocês possam imaginar. E aí Deus olha para tudo aquilo e fala assim, mas tem gente demais aqui. Eu não preciso de tudo isso. E aí é aquele teste da água. Como é que vai tomar água? Se vai lamber, se vai levar a mão. Depois você lê o texto com bastante calma. Resumo da ópera, sobram 300 homens. A maior e a melhor estratégia é a que vem do Senhor. Não é a que vem da multidão, é a que vem do céu. Que Deus nos ajude a termos forças e coragem para não nos entorpecermos com o grito da multidão e nem com o volume da multidão. Que nós possamos nos deixar levar pela voz do Senhor, que hoje, aqui nesse lugar, coloca diante de nós que precisamos estar disponíveis. A
pergunta que eu faço é: você é um disponível na presença do Senhor? Se você é um disponível, Deus vai te usar muito, meu irmão. Independente das suas forças, independente da sua condição financeira, independente da sua capacidade mental. Eu gosto tanto de lembrar de uma história que alguns anos atrás a gente ouviu lá, em uma das nossas idas lá para Belo Horizonte. O pastor Wagner contava com tanta alegria, com tanta satisfação de uma irmã, que era a melhor líder de células que ele tinha. Essa mulher não sabia nem ler nem escrever, mas era a melhor líder de células que a igreja tem, eu acredito. E aí você fala: mas como pode? A mulher é analfabeta, ela não sabe ler nem escrever, como ela pode ser uma líder de célula? Ela chegou para o pastor Wagner e falou: pastor, eu quero liderar uma célula, eu posso? O pastor Wagner olhou para ela e falou assim: tá, irmã, você pode. E ele sabia que ela não sabia ler e nem escrever. Ele falou assim: mas só me explica, como é que a senhora vai fazer? Não, pastor, pode ficar tranquilo. Ele falou: eu vou confiar no Senhor. E eu creio que vai dar tudo certo. Sabe o que essa mulher fez? Ela reunia as pessoas, os vizinhos dela, as pessoas lá de volta da casa dela, da família dela. E ela dizia: hoje você vai ler a reflexão. E ela ia conduzindo: hoje você vai ler o texto bíblico. Hoje você vai cantar. E assim a coisa aconteceu. Irmão, irmã, poxa, muitos de nós aqui sabemos ler, escrever. Eu não estou dizendo que isso é tudo. Até porque Deus vai usar pessoas que não sabem ler e escrever de uma forma muito poderosa, como é o caso dessa irmã querida. Então, sabe, diante daquilo que você julga ser uma impossibilidade para si mesmo, de verdade, não deixa isso se transformar numa desculpa diante de Deus. Ah, eu não posso abrir a casa para minha célula porque eu não posso ser um anfitrião, porque a gente sempre vai ter desculpa na ponta da língua para tudo que a gente quiser. Tudo. Mas Deus quer trabalhar no meio da nossa crise. De 32 mil homens para 300, responde para mim agora, com todo o seu coração: você encararia uma dessa? Eu só encararia na perspectiva da revelação de Deus que Gideão recebeu. E aí eu pergunto, de verdade, quem de vocês aqui é diferente de Gideão, irmãos? Vamos lá, gente, responde para si. Quem de vocês aqui nessa noite, você que está nos acompanhando, quem de vocês é diferente de Gideão? A única coisa que ele fez é: Deus, se revela para mim. Deus se revelou, tocou o sacrifício, fez lá o teste da questão do algodão lá, da lã. Deus disse que seria com ele. Ele não ficou agora, sabe, Deus, como é que vai ser? Deus vai se revelando conforme a coisa vai acontecendo, irmão. Às vezes a gente, para fazer as coisas, a gente quer que Deus fique dando detalhezinhos para nós. A gente quer que Deus fique colocando no papel para a gente. Deus não vai colocar no papel. Deus não vai colocar no papel. Deus não vai escrever. Já está escrito na palavra dele. Para você ser forte e corajoso, para você confiar, para você tão somente se levantar na força do Senhor e não do seu braço. Eu posso ouvir um amém sobre isso, pelo amor de Deus. Ei, você precisa entender que não depende de você, depende do Senhor. E se depende do Senhor, vai na força do Senhor. O mesmo Deus que se revelou para Gideão se revela para a gente hoje, irmão. Ele muitas vezes, como fez com Gideão, vai se revelar no processo. Não vai ficar dando detalhezinhos, não vai ficar mandando WhatsApp para você, e nem e-mail. Deus vai se revelando conforme os dias forem acontecendo. E tem coisa que hoje você não está entendendo, mas você sabe que é propósito de Deus. Você não se levantou na força do Senhor, você não pediu confirmação do céu, você não disse: Senhor, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. E agora Deus está te conduzindo, e você fica aí, querendo saber os mínimos detalhes. Para com isso. O maior sacrifício já foi dado, já está consumado, nós vamos para o céu. Agora como que você vai para o céu? Você vai com a sua mão vazia ou você vai com a sua mão cheia lá para o céu? Cheia de vidas que você levou aos pés do Senhor aqui nessa terra.
De verdade, responda para si mesmo. A gente fala assim às vezes, eu quero ser usado por Deus. Vou te perguntar uma coisa, qual foi a última vez que você convidou alguém para vir aqui? Você responde no seu coração. É simples. A gente fala, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa. Aí tem um parente, tem um amigo, tem um vizinho. Conversa com a gente durante a semana. Nós temos relacionamentos. Quando foi que a gente convidou as pessoas para vir aqui para ouvir a palavra a última vez? Está dando para entender, irmão? Em nome de Jesus, abre o seu coração. A pergunta dessa noite é, quem é você aos olhos de Deus? 2 Timóteo 1,7 vai dizer, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Deus não te deu espírito de covardia. Deus já te fez forte e corajoso. Em sexto e penúltimo lugar, crises revelam o grande amor de Deus ao nos livrar. O amor de Deus vai se revelando ao nós vermos o livramento. E Deus dá o livramento. Deus coloca em confusão o inimigo das nossas vidas. Eu vou repetir, nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta é contra principados e potestades. Se tem alguém te perseguindo, se tem alguém te enchendo a paciência, se alguém está sendo usado pelo inimigo porque você é sal da terra e luz do mundo, então começa a guerrear no campo espiritual, sai do campo do confronto pessoal, sai desse campo do confronto, abandona isso, não está dando certo, você não está entendendo. Que a questão espiritual é que você tem que começar a levantar a mão santa que você tem e dizer, em nome de Jesus eu abençoo meu trabalho, em nome de Jesus eu abençoo esse que está me perseguindo, em nome de Jesus eu declaro vencidas todas as potestades do inferno que se levantam contra a minha vida. Ei, irmão, há uma batalha espiritual acontecendo agora, a gente está aqui adorando a Deus, mas tem gente aqui em volta, ó, orando por nós, orando para que vocês tenham entendimento, para que a gente possa entender o que Deus está fazendo, o que Deus quer revelar. Então não deixa passar pelo vão do seu dedo em nome de Jesus, porque de verdade, no mundo espiritual, não tem moleza. Satanás ele vem com todas as forças contrárias a nós, ele se levanta. E às vezes até coisas físicas acontecem, se transformam em coisas físicas à nossa frente. A gente precisa discernir. Vamos começar a discernir, povo de Deus, em nome de Jesus. Que me alegra o coração é que com 300 homens o inimaginável acontece. Aquilo que é surreal, aquilo que é incomensurável acontece. A vitória vem para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? A vitória veio. Por último, crises revelam que a glória precisa ser de Deus quando eliminadas. Olha para mim e entenda uma coisa. A sua crise vai passar, você vai vencer a sua crise, em nome de Jesus. Amém? Você vai vencer. Só que tem uma coisa. A glória precisa ser de Deus. A glória precisa ser de Deus. A gente aqui na Betel, irmãos, nós aqui da Betel, da nossa família Betel, a gente precisa aprender a testemunhar o que Deus está fazendo na nossa vida. Nós temos que aprender a ter gratidão pelo que Deus está fazendo. Deus está movendo tantas águas aí, tantas águas, tanta coisa boa está acontecendo. Lá no capítulo 8, verso 22 e 23, diz assim: os israelitas disseram a Gideão, reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Sabe o que Gideão está fazendo nesse momento? Ele está dando a glória devida ao Senhor. Ele está dizendo, o Senhor, Ele merece toda a glória, o Senhor merece toda a honra, em nome de Jesus. Pastor, estou em crise. Você vai sair dela hoje, em nome de Jesus. Não sei qual é a sua crise que você está enfrentando, mas uma coisa eu preciso lhe dizer nessa noite: Deus está ao seu lado. Faça 3 coisas: levante, ore, haja e confie. Vou repetir: levante, só você pode fazer. Se levantar, só você. Eu não posso ficar de pé por você. Eu posso te incentivar a ficar de pé. Então levante, ore a Deus.
Levante suas mãos para os céus e ore ao Senhor. Ore, diga: Senhor, eu entrego nas tuas mãos, eu tiro as minhas mãos. É melhor você tirar da sua mão mesmo. Tira da sua mão e coloca na mão de Deus. Haja, no que depender de você, haja. Trazer o sacrifício é a ação que só você pode fazer. Eu não posso trazer o sacrifício por você. Eu não posso sacrificar hoje pela minha família sequer, irmãos. Eu posso sacrificar pela minha vida. A minha esposa tem que trazer o sacrifício dela e a minha filha tem que trazer o sacrifício dela. Existe um sacrifício que é comum que nós trazemos juntos ao altar do Senhor como família. Mas tem coisa que eu vou ter que sacrificar ao Pai. Tem coisa que a Helenice vai ter que sacrificar ao Pai. Tem coisa que a Maiara vai ter que sacrificar ao Pai. Tem coisa que a minha filha vai ter que aprender a sacrificar ao Senhor. Haja e confie no Senhor. Você precisa confiar em Deus. Confia. Você precisa agir. Olha para mim um pouquinho só. Eu quero finalizar essa palavra dizendo o seguinte: tem coisa que depende de você, não é de Deus. Você precisa se levantar na força dele, não na força do seu braço. Mas você precisa se levantar, depende de você. Que Deus te ajude a receber do Senhor tudo aquilo que está queimando no coração dele para fazer através da sua vida. Ah, meu irmão, Deus quer te usar. Deus quer te tirar dessa crise. Deus quer, sabe, te fortalecer. Deus quer te segurar pela mão. Deus quer te ver feliz. Abandona a tristeza hoje em nome de Jesus. Amém? Pastor, eu entendi, mas eu ainda estou com o meu pé na crise. É sobre você que a gente quer orar hoje então. Hoje nós vamos cantar agora ao Senhor. Você está vivendo alguma crise? Eu não sei qual que é, eu não preciso saber. Você vai contar para Deus. Você vai contar para Deus.